Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa Casa do Caminho. Então eu convido agora para que a gente inicie a nossa atividade, para que a gente se harmonize, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui está presente para nos auxiliar o entendimento, para nos fornecer as energias que necessitamos. E assim, com este pensamento em uníssono, possamos aproveitar, absorver tudo aquilo que viemos de melhor buscar numa noite como esta. Que esta casa continue a receber essa alegria da presença de todos vocês e de todos nós, para que juntos possamos falar sobre Jesus, entender e aprender sobre os seus ensinamentos e juntos, de mãos dadas, caminhemos rumo à melhoria do orbe em que vivemos, falando sobre o seu Evangelho. E que a noite de hoje, então, falando sobre Jesus, seja repleta da paz que Ele anunciou e que a luz preencha a nossa escuridão interior e nos faça capazes de levar a sua palavra aonde quer que nós estejamos. E que assim seja. Que assim seja. O tema de hoje é do livro Roteiro, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto é o Evangelho e a Alegria. Quando a gente fala de Evangelho, claro que nós aqui presentes, porque já frequentamos o Centro Espírita há muito tempo, talvez poucas pessoas estejam vindo pela primeira vez, mas de qualquer forma, a maioria de nós aqui, quando a gente ouve falar sobre o Evangelho, a gente lembra dos ensinamentos de Jesus. Para outros que ainda não têm esse conhecimento, talvez a palavra Evangelho signifique, lá vem aquela lá falar com essa beatice de Evangelho. Ou então, para uns outros, é simplesmente um livro debaixo do braço, né? Mas, para outros também pode significar a tristeza, porque aquele que seria o Salvador foi crucificado e trocado por um ladrão. E mesmo a crucificação, se a gente for fazer analogias, que não só a crucificação de Jesus e produzindo o seu desencarne naquele momento que ele esteve entre nós, a cruz também tem o simbolismo de que o seu madeiro horizontal significa as nossas vicissitudes da vida material, o nosso trabalho, as nossas dificuldades. E o madeiro vertical é aquele que nos conduz a Deus, que nos direciona à espiritualidade, que nos direciona para um momento em que é muito além do que nós somos materialmente falando. E que é importante e necessária essa conexão. Então, esse momento da tristeza, da crucificação de Jesus, a gente tem que transformar isso, porque, na verdade, o Evangelho significa para nós uma imensa alegria. Por quê? Porque se a gente pensar desde o início, e aí a gente vai ler lá, bem no iniciozinho, quando os evangelistas relatam a chegada de Jesus, primeiro começa com a presença de anjos, obviamente simbolicamente, mas um momento em que Maria recebe através de um momento mediúnico em que ela entra em transe e ela conversa com espíritos superiores, dizendo que ela receberia em seu ventre um ser muito especial e que esse ser, o emissário da luz, o emissário da paz, o emissário do amor, alavancaria o progresso da humanidade. E ela, como está lá no Evangelho, diz: faça-se em mim a vontade do Senhor. Já começa de uma maneira bela. Depois Jesus nasce numa manjedoura, no meio de animais, no meio da simplicidade. E esse momento é tão grandioso, tão intenso dentro daquele momento que o orbe terreno passa, que fenômenos meteorológicos acontecem.
Então um cometa clareia os céus, que aí a gente diz que foi a estrela que guiou os reis até a manjedoura. Então, para ver a intensidade de o que foi esse momento da vinda de Jesus no nosso orbe, no nosso planeta de expiação e provas, num planeta em que estava, que era e ainda é muito diferente da magnitude de Jesus. Ele teve que se preparar para poder com que o seu corpo estivesse em combinação com os eflúvios, com as energias desse planeta ainda tão imperfeito. Mas ele veio com a missão de nos auxiliar, de nos ensinar. Por isso que o seu evangelho só pode significar alegria. A sua vinda e o seu apostolado, ele fala com ternura, com amor sobre a importância da família. E a família para nós é uma reunião de pessoas que se escolhem e se encontram e se preparam para vir nesse momento aqui, terreno, unidos pelos laços da consanguinidade, mas sem dúvida unidos pelos laços espirituais. E Jesus fala sobre isso. Para que a gente continue falando sobre esse tema tão lindo, eu quero convidar vocês para imaginarem, como se a gente estivesse fazendo uma viagem ou passando um filme na nossa mente, daquilo que Jesus fez, para que a gente entenda quão fantástico isso foi naquela época, quão significativo foi naquela época, e se nós transportarmos isso para dentro de nós, isso vai ser motivo de muito júbilo e de muita alegria. Então, na época onde Jesus iniciou o seu apostolado, o povo judeu estava sob o domínio dos romanos. Precisava pagar impostos, eram subjugados, não tinham a liberdade de ir e vir, eram controlados, porque fazia parte da expansão do Império Romano, né? E dominando povos. Então, naquele momento em que existiam templos de pedra, que os próprios sacerdotes, dominados ainda pelo materialismo, pregavam uma coisa e faziam outra. É tanto que Jesus, quando dialogava com eles, dizia que eles eram hipócritas, porque eles falavam uma coisa, pregavam uma coisa e faziam outra. Então, as suas palavras, além de serem palavras de amor, palavras meigas, eram palavras que combatiam a violência contra o seu próprio povo, mas de uma maneira pacífica. Então, naquele lugar em que os templos de pedra, a opressão, Jesus, as suas palavras, ele as proferia no meio das caminhadas. Vamos imaginar que nós aqui estivéssemos todos sentados à beira do lago Tiberíades, sem dúvida, provavelmente não numa temperatura como a de hoje, mas com pássaros, com flores, com o perfume da brisa, ouvindo falar das coisas que nos trazem alegria, que nos trazem um momento de conexão com o Criador. Isso deve ter sido assim uma coisa muito especial. Então o Evangelho do Mestre tem que ser para nós, ou se nós conseguirmos imaginar aquele Evangelho, a gente sentado lá na beira do lago, ouvindo as suas palavras, sem dúvida vai nos trazer paz e tranquilidade. Essas palavras que ele proferia traziam ânimo para aquele povo endurecido, para aquele povo ainda triste, e às vezes até aquele povo que estava precisando de um estímulo para a sua evolução moral. Então, ele quando falava para os aleijados, para aqueles subjugados, para os leprosos, para os doentes, as suas palavras enalteciam como que curando a dor, e assim o fizeram o cego, quando ele consola a família de Lázaro, que o Lázaro
levanta do túmulo. Na verdade, ele não estava morto, ele estava só em estado cataléptico. E tudo aquilo que ele fez, curando os doentes, curando a mulher que tinha um sangramento uterino de anos e ninguém conseguia curar. Multidões o seguiam, porque um ia dizendo para o outro: olha, aquele que chamam de Jesus falou isso, eu me transformei, eu sou uma outra pessoa, ele me trouxe esperança para as minhas dores, ele me trouxe paz no meu coração. E isso ia se espalhando e as multidões queriam ouvi-lo. Essa mulher com sangramento uterino, que na passagem do Evangelho é chamada da passagem da mulher hemorroíça, ela quer tocar Jesus, porque ela tinha fé dentro dela que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E no meio daquela multidão, Jesus pergunta: quem me tocou? E procura no meio daquele povo todo, e um dos apóstolos diz: mas mestre, olha, você está rodeado por uma multidão, como é que eu vou saber quem te tocou? Né? E Jesus enxerga essa mulher e diz que a tua fé te curou. Então imaginemos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas inúmeras atribulações, nós tendo a certeza de que Jesus está aqui do nosso lado e que nós somos capazes de segurar a sua mão, e Ele vai dizer: as tuas dores vão passar, os teus problemas você vai conseguir vencê-los. Jesus fez isso pessoalmente, mas nada impede que nós, hoje, possamos fazer essa como se a gente fosse lá naquele lugar e imaginar Jesus fazendo tudo isso. Então o Evangelho do Mestre, quando a gente lê as suas passagens e a gente sente isso, nos traz uma alegria infinda. Quando ele falou sobre as bem-aventuranças para todos aqueles aflitos, trouxe para eles ânimo, esperança, afastou deles o desespero. Quantas pessoas hoje que estão passando por dores inimagináveis e que buscam a solução dessas dores ou a anestesia dessas dores através do suicídio, com a certeza absoluta, se tivessem Jesus dentro dos seus corações, essa nunca nem seria pensada como uma saída. Nesse contentamento, nesse contágio das pessoas irem falando sobre ele e todo mundo querendo conhecer Jesus, um publicano sobe numa árvore para poder, Zaqueu, para poder enxergar, e Jesus olha para ele e diz: desce daí, hoje eu vou estar na tua casa. E todo mundo critica: mas como você vai, mestre, na casa de um publicano? O publicano era um judeu que foi designado pelos romanos para coletar impostos dos próprios judeus. Então as pessoas os consideravam traidores. E Jesus diz: eu vou na tua casa hoje à noite, desce da árvore, preocupado com certeza que ele caísse da árvore. Então ele transformou as pessoas, ele tirou do coração o endurecimento, ele deu ânimo, deu esperança de que a salvação era através dele para alcançar o reino dos céus. E essa passagem para entrar no reino dos céus, como se fosse uma chave, era a prática do bem, do amor e da caridade. Essa é a chave para entrar no reino dos céus. Assim diz a parábola do festim das bodas. Claro, Marlúcia, agora você vai ficar que nem a Beata falando dessa passagem, daquela passagem, daquela passagem, daquela passagem. Mas é assim que a gente conhece o Mestre. Então, quando a gente lembra de uma passagem, de um salmo, ou de uma passagem que ele veio ensinar através de uma parábola, a gente tem que lembrar para colocar isso na nossa vida, para colocar isso na nossa caminhada. E a gente só pode fazer isso se conhecer o Evangelho. Por isso que é importante, por isso que o Evangelho nos traz alegria. Esses pobres abandonados, os sofridos, que eram considerados os inúteis, passam a se sentir: não,
eu tenho uma importância. Eu sou pequeno, mas eu tenho um papel. A minha vida é importante. E isso, o que não é autoestima na nossa vida? A gente se amar, a gente se gostar, a gente se cuidar, fazer exercício, comer direito, parar de fumar, parar de beber, dormir as horas que o nosso corpo precisa. Isso é autocuidado. Quando ele veio trazer as suas palavras, ele veio trazer a boa nova. Eram as novidades que para aquele povo ainda endurecido nunca tinha ouvido falar do Deus que ama, não do Deus tirano que castiga, do Deus que ama, do Deus que quer ver todo mundo ser feliz e que oportuniza através muitas vezes das dores esse crescimento. Por isso que no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A dor, se a gente enxergar a dor como um mecanismo de aprendizado, um mecanismo de transformação, e não simplesmente, Deus não está cuidando de mim ou Ele está me castigando, não. É para que a gente retome a melhor caminhada, para que a gente escolha o melhor caminho. E simplesmente se a gente ouvir alguém dizer, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho não é legal. Mas se a gente, às vezes, com o ensinamento, a gente segue o caminho reto. E que orientação é essa? As leis de Deus. Mas aí a gente insiste, não, mas eu quero ir por aqui. Que nem criança birrenta. Aí, quando a gente vai pelo caminho errado, a gente apanha, sofre, cai, tropeça, se machuca. Aí a gente, não, realmente eu vou seguir pelo outro caminho. Só que aí não adianta simplesmente, esse sentir na própria pele é que é o aprendizado. E aí ele é transformador. Isso que Jesus quer dizer no Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse para mim, talvez porque quando eu conheci esse capítulo eu estava num momento de muita dor na minha vida, é um dos meus capítulos preferidos do Evangelho, porque ele explica tudo. Essa boa nova que Jesus veio trazer são essas mensagens de esperança, essa mensagem que diz, segue o Pai, que você é a sua semelhança, então a gente tem que se esforçar para ser o melhor possível. Falou sobre a morte, mas não a morte como o fim, mas a morte do homem velho, a morte transformadora que muda, eu deixo para trás as minhas imperfeições, eu deixo para trás aquilo que me traz a infelicidade e eu nasço de novo. Eu tenho uma nova oportunidade de seguir um caminho melhor. É o homem novo. Aquele que segue os seus ensinamentos vê a vida sobre outro prisma. E lá nas bem-aventuranças, esse prisma, aquilo que a gente apreende desse sermão da montanha, como os aflitos que são consolados, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? É aquele que é humilde, que não se sente melhor que o outro, que não se sente maior, que procura ser igual e em sendo igual, um auxilia o outro, não um oprime o outro. Quando ele fala, bem-aventurados os que têm puro o coração, fala da inocência, da pureza, e aí ele diz, vinde a mim as criancinhas, porque as crianças são sinceras, elas não têm a pureza no coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, aqueles que tratam as coisas da vida com calma, com paciência, sem revolta, não que nem nos filmes, né, quando a pessoa que uma coisa não dá certo, tira uma coisa na janela, quebra o vidro e derruba tudo da mesa, né, quebra o celular, briga com alguém. A pessoa branda e pacífica é aquela que mesmo diante da vicissitude da dor, respira fundo, faz uma oração, fala baixo, se entende através do diálogo, procura a concórdia e não o duelo, não a briga, não o dedo no enriste, né? Bem-aventurados os misericordiosos.
que através do perdão, do respeito às dificuldades do outro, a gente não critica para não ser também julgado, a gente entende as imperfeições e a ofensa do outro. Claro que, sem dúvida, isso é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer, mas nós estamos na escola terrena, nós estamos matriculados na escola. Quem disse que a gente vai tirar nota boa sempre? A gente vai repetir de ano. Nossa, Marlu, você está dizendo que eu vou ter que começar tudo de novo? Nós vamos ter que começar tudo de novo, muitas e muitas e muitas vezes. Mas ninguém diz que a gente não vai chegar lá no pós-doutorado, que vamos ser espíritos celestes, que vamos ser espíritos crísticos e que vamos auxiliar em outros orbes. Nós somos perfectíveis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso não é motivo de alegria? O Evangelho do Mestre é só alegria, porque nos dá esse ânimo. Não, eu não vou desanimar, né? Se eu sou um espírito que posso ser um espírito crístico no futuro, eu não vou desanimar nessa caminhada. Eu não vou marcar passo, sentar, esperar que tudo caia do céu. Eu vou trabalhar, eu vou me capacitar, eu vou trabalhar voluntariamente, eu vou participar de um grupo de estudo, independente de que templo nós escolhermos. Eu vou tentar respirar, fazer como Chico Xavier disse, né? Antes da gente brigar, a gente enche a boca de água e fica. Que é a água da paz, que o Chico Xavier dizia. E não podia engolir a água enquanto a raiva não passasse. A minha mãe fazia isso quando a gente brigava, né? A gente tinha que ficar abraçado de rosto colado, assim, um no rosto do outro, um morrendo de vontade de puxar os cabelos do outro, porque a gente estava brigando. E aí a minha mãe dizia, em pé aí, até a raiva passar. E a gente ficava abraçado lá, grudadinho, né? Aí a gente depois começava a rir, né? Aí a raiva passava, era que nem a água da paz. Então, que a gente imagine a gente abraçado de rosto colado com os nossos inimigos. Ou, outra vez, alguém contou que a mãe vestia uma camiseta, botava os dois dentro de uma camiseta e eles tinham que ficar grudados juntos, né? E aí a raiva passava e começava a brincar, né? E aí a gente tem que tentar colocar essa alegria do Evangelho do Mestre nas nossas vidas. Olhar com um sorriso, nossa, e a gente tem tantos motivos de alegria e resignação. Eu procuro não falar uma palavra sobre o frio, que eu não curto. Porque todo dia a gente passa sobre alguém que está dormindo envolvido numa caixa de papelão, gente, e está fazendo 0 graus lá fora. Então, a gente tem que olhar a vida com a alegria de viver, com o olhar do positivismo, com o olhar do otimismo, com o olhar do ânimo, com o olhar das bem-aventuranças. Entende-se, então, que a gente, quando vê que a vida tem um outro olhar e que conhecer Jesus nos mostra esse outro olhar da vida, a gente vai entender que a Terra, esse planeta que a gente vive, que tem tanta imperfeição, ainda tem guerra, ainda tem discórdia, a gente ainda vê absurdos acontecerem, a gente vai ver que é a nossa escola. Tem gente que está no 1º ano, tem gente que já está no 4º, tem gente que já saiu da escola temporariamente, desencarnou, volta de novo, né? Aí tem até músicas que diz, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Para mim essa é a música da reencarnação, né? Que tem a estação, que tem o trem da partida, o da chegada, tem gente que vai e quer voltar, tem gente que está aqui e não quer ir embora. E somos nós. Então, quando a gente entender que nós estamos encarnados com a meta de evoluirmos e Jesus é essa ferramenta, é essa alavanca, é essa boia que nos auxilia nessas águas turbulentas da nossa vida, a gente vai saber que nós somos capazes, que nós somos felizes em estar aqui, aprendendo sobre a fé, aprendendo sobre o ânimo, aprendendo sobre a esperança. Quantas pessoas estão vagando
desacreditando em tudo e em todos, que não tem essa esperança de que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que a dor é temporária, que dura só o tempo do aprendizado do Espírito, que Jesus está do nosso lado. Se a gente não tiver isso nas nossas vidas, tudo fica mais difícil. E ele transformou o ambiente curando os doentes, falando sobre o bom ânimo, sobre ajudar os outros. E a própria ideia da cruz, se nós formos pensar na cruz, né? Aquele momento de sofrimento extremo que ele passou, que a gente pensa em sangue, feridas, a todo aquele martírio que ele passou, ele estava pleno. Claro, a gente vê isso numa descrição dos evangelistas, né? Mas a gente, talvez, colocando em filmes, isso ajude a gente a apreender essa imagem, mas era a plenitude, porque ele sabia que ia passar por isso, ele sabia que esse era o testemunho que ele precisava dar para que as pessoas acreditassem no Criador, acreditassem na ressurreição, mas não a ressurreição da carne, mas a ressurreição do Espírito após a morte, quando ele volta numa próxima encarnação, muito melhorado para uma nova caminhada. Então, o ressurgir, a ressurreição, é a nossa volta, encarnação após encarnação. E esse ressurgir, esse voltar, faz parte do nosso crescimento espiritual, até nós nos tornarmos nessa escalada evolutiva, faz parte de nós alcançarmos uma escala de espíritos um dia celestes, que é o maior grau de pureza. E que nós somos capazes, que nós podemos. Por isso que a gente está aqui, nessa escola terrena, nessa escola Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, através desse livro maravilhoso, que é o livro Roteiro, e que tem esse texto, o Evangelho da Alegria. Então, que a gente possa ter o Evangelho nas nossas vidas, conhecendo o que ele diz, lendo sobre Jesus, fazendo o Evangelho no lar, nos dirigindo a ele nas nossas orações, seja de agradecimento, seja de súplica, mas que a gente tenha sempre a certeza que Jesus caminha passo a passo do nosso lado, sempre. Com essa certeza, nós vamos muito longe, cheios de ânimo e de esperança e de alegria. Então eu convido a todos para que, de olhos fechados, tranquilos nos nossos assentos, com a presença dos nossos trabalhadores, fornecedores de fluidos, mas que, já recebendo através dos espíritos bondosos os fluidos necessários que precisamos para complementar o que essa exposição doutrinária preparada pela espiritualidade amiga, pela escolha do tema, pelo departamento das palestras, veio nos aquecer e nos auxiliar nesta noite. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo que vem nos ensinar. Obrigada pelo ensinamento do perdão, do amor e da caridade. Que deixemos brotar de dentro de nós a paz que veio nos ensinar e anunciar, e que esta paz inicialmente nos transforme, mas que posteriormente nós possamos caminhar nas nossas ladeiras, nas nossas vielas, nas nossas avenidas das nossas vidas, levando a Tua palavra, o Teu ensinamento e o Teu Evangelho. Que ele seja luz e alegria de viver nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que nós consigamos conquistar com os nossos exemplos e com as nossas palavras a respeito desse ensinamento tão grande que é amar ao outro como gostaríamos que fôssemos amados.
Obrigada por tudo, mestre e amigo, que a noite de hoje seja repleta desta paz e da harmonia que viemos buscar. E que assim seja. Assim seja.